Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai, a gente começa com Om Shnupada Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Jai. Bom, ao considerar seu mestre espiritual como um mortal comum, tudo que o discípulo aprendeu ou ouviu de seu mestre espiritual, incluídos os mantras recebidos, será nulo, inválido, assim como o exemplo do banho inútil do elefante. Pois o mestre espiritual é a manifestação externa do Senhor Vishnu. Então, isso é muito importante, porque é um tattva, Guru Tattva é bem difícil da gente compreendê-lo, né? Porque o mestre espiritual ele não é uma pessoa comum, apesar que a gente pode percebê-lo dessa maneira. Então, o mestre espiritual ele é a representação, né, de Krishna nesse mundo material. Então, para a gente é como se fosse Cristo. Então, a gente não vê que o mestre espiritual é uma pessoa mortal, que o mestre espiritual ele morre, que ele fica doente. Aparentemente acontece isso com ele. Entretanto, como o mestre espiritual é um princípio, a gente precisa entender isso de uma maneira mais filosófica. O mestre espiritual ele representa Krishna e por isso ele sempre está conectado com Krishna. Então, o mestre espiritual ele nunca perde essa conexão com Krishna. Ainda que ele aparentemente possa sofrer alguns distúrbios, né, no corpo. A gente entende que o mestre espiritual ele está sempre sempre jovem, bem-aventurado, eterno. Isso porque representa esse princípio na nossa vida. E isso aos poucos pode ser compreendido pelo próprio desenvolvimento espiritual do discípulo. Então, na realidade, o discípulo também ele precisa desenvolver uma visão transcendental em relação ao mestre espiritual, né? Senão, está dizendo que essa relação entre guru e discípulo, ou seja, tudo aquilo que o discípulo recebeu, né, no momento da iniciação, tudo que ele recebe de siksha, de instrução, isso não tem muito valor. Aí o Gurudev está falando que é como o banho do elefante. O elefante se banha e logo em seguida ele está rolando na areia, na terra. Então não tem muito valor. A gente precisa entender a importância desse aspecto que agora se manifestou na nossa vida. Então nós somos muito afortunados, né? Muito afortunados, porque nós fomos visitados pelo Guru Tattva, ou seja, por aquele que está transmitindo o conhecimento transcendental. Então, por isso, o discípulo tem que ser muito submisso, muito atento. É o que Krishna explica, Tadvidi Pranipatena Pariprashena Sevaya. O guru, ou seja, você se aproxima do guru com submissão, você é muito atento a servir o guru, ou seja, realmente a receber essa mensagem divina. Então, qualquer palavra que o guru, qualquer palavra que ele vá proferir, isso é muito importante para a gente, nesse sentido, né? Porque o guru está nos mostrando, né, a verdade, porque ele conhece a verdade, ou seja, ele experimentou a verdade e ele está trazendo essas notícias, né, do plano espiritual. Então, por isso, essa indagação, né, ou seja, de forma submissa, para você aprender a verdade do mestre espiritual, isso é muito importante, porque não é uma coisa, é uma coisa de sentimento na realidade. Você pode, agora com a inteligência artificial, você pode saber tudo, mas você não vai entender a essência de tudo, que é servir. Ou seja, porque o Bhakti, ele está, quando Krishna diz, né, Bhaktiman Abhijananti, ele fala, você tem que me conhecer através do Bhakti, é porque é o serviço que realmente nos revela Krishna. Através do serviço, através dessa atitude de serviço, nós podemos entender quem é Krishna. Ou seja, é como Krishna se manifesta na nossa vida. Ou seja, como Krishna ele entra na nossa vida. Então ele entra na nossa vida através do Guru, sim, ele entra através do mestre espiritual.
mas é principalmente através do que o Guru lhe entrega, né? Que é o Krishna Nama, o Krishna Mantra, porque isso vai fazer você se liberar desse Maya Sansara. Isso vai fazer você realmente entender qual é a sua posição constitucional, que você é um servo, que você vai se descobrir. Então, na realidade, é isso. Quando nós aceitamos a iniciação, ou seja, quando nós recebemos essa mensagem do Bhagavad Dharma, essa mensagem eterna, né? Isso é como uma descoberta. Ou seja, você está agora descobrindo quem você é. Que-me, que-me. Ou seja, quem eu sou. Ou seja, isso tá aí, tá aí. Você está nessa descoberta. Você vai entender que você é uma alma espiritual, que você é eternamente conectado com Krishna, que você aqui está servindo Krishna através do mestre espiritual. Então, por isso, essa atitude de serviço, o discípulo precisa desenvolver. Então, o guru, ele não é mortal, ou seja, ele não tem esses aspectos que nós pensamos que ele tem. Quando nós pensamos que ele é mortal, que ele morre, que ele fica doente, isso é uma má compreensão nossa. É como, por exemplo, você vê o Ganges, que o Ganges, a gente sabe, o Ganges, ele vem do mundo espiritual. Ele cai na cabeça do Sr. Shiva, né? O Sr. Shiva vai lá, segura o Ganges, né? Para o benefício de toda a humanidade. Entretanto, o Ganges, e quando ele está sendo espiritual, ele está nesse plano material, você pode ver sujeira no Ganges, né? Você pode ver barro, espuma, animais mortos, não sei, um cheiro estranho, mas ele é espiritual. Então, com o mestre espiritual é a mesma coisa, a gente tem que ver o mestre espiritual assim de um plano transcendental. Então não é uma coisa aí como sujeita a esse defeito da morte, esse defeito da doença, esse defeito da ilusão. Então a Maia não toca no mestre espiritual no sentido do princípio do guru, aquilo que ele representa, isso que o discípulo precisa entender. Aquilo que o mestre espiritual representa, Maia não está tocando nele. Agora, claro, externamente você pode até perceber alguns aspectos de Maia no corpo do mestre espiritual. Entretanto, o mestre espiritual ele é transcendental. Já, então vamos para o Bhakti Vibhuti Buddhana Goswami. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur é o nosso preceptor supremo no que concerne ao método para alcançar o propósito da nossa prática espiritual. Goloka Vrindavan. Então, o que nós entendemos? Nós seguimos Prabhupada Bhaktisiddhanta porque ele está nos entregando a maneira, a forma de você praticar o Gaudiya Vaishnavismo. Claro, existem outras formas também, existem outras famílias, né, Gaudias Vaishnavas, ou seja, né, a gente entende isso, né? Outros parivaras, né? Gadadra Parivar, Nityananda Parivar, enfim, Advaita Parivar. Mas nós seguimos o parivar de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, esse parivar, ou seja, a família de Prabhupada Bhaktisiddhanta, a família de Bhaktivinoda Thakur, eles são especiais por quê? Porque eles nos entregam como nós vamos nos conectar, né, com Goloka Vrindavan, ou seja, Golokera Premadam, Harinama Sankirtan. Então, Goloka Vrindavana se manifesta para nós através do Santo Nome. E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu muita ênfase no campo do Santo Nome. Então, ele estipulou que deveriam ser 64 voltas, e não somente 64 voltas que deveriam ser de voltas concentradas, né? Isso. A gente viu até esses dias aí um espaço da Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj com toda a sua humildade, né? Lamentando que ele não conseguia, ele só conseguia cantar, sei lá, 16 voltas concentrado, eu não conseguia cantar o resto. Mentira, ele cantava tudo concentrado, com muito amor, com muito êxtase.
Mas ele estava dando uma amostra da sua humildade. Então, na realidade, quando o Provérbio Oxidante ele estipula isso, a gente entende o quê? A gente entende que ele está colocando muita ênfase nessa perspectiva de você cantar o santo nome e realizar serviço a Krishna com toda a força que você tem. Né? Porque, imagina, cantar 64 voltas significa que você precisa de um bom tempo aí durante o seu dia para fazer isso. Né? Eu diria que um tempo suficiente, você precisa dar importância a isso. Você pensa assim, não, shastricamente, aonde que Mahaprabhu falou pra gente cantar 64 voltas? Ou seja, sei lá, no Shastras, você vê, eu pego o Bhagavata, eu não falo de 64 voltas. O Bhagavad Gita, muito menos, né? O Haribhaktivilas, também não fala, né? Onde tá o Shastra nisso? Né? Onde está o Shastra? Onde está o local? Porque se pergunta para você, aonde está o Shastra que fala que você tem que cantar 64 voltas? Por exemplo, acho que o senhor já falou alguma. Sim, ou seja, quando a instrução do Guru também tem o poder do Shastra. Mas se você pergunta, sei lá, você está conversando com uma pessoa de outro parivara, né? Que é outra família. E ou seja, que não é o seu Guru, ou seja, que não está na linha do seu Guru Varga, né? Uma coisa assim. Então você pergunta onde está o Shastra que fala que tem que cantar 64 voltas. Então você vai ter uma ideia mais ou menos, ou seja, o Chaitanya Bhagavata, ele é um Shastra, na verdade. E aí que está, ou seja, a insatisfação, ou seja, quando o Mahaprabhu, porque o Mahaprabhu ele não perdia, né, nenhum momento de ensinamento, né? Então, quando ele foi no sul da Índia, ele encontra alguns brahmanas, né? E os brahmanas convidam ele para almoçar em casa, para comer em casa. O convite. E Mahaprabhu, olha, eu realmente não dá, porque eu não como na casa de gente pobre. O que ele falou. E aí eles ficaram assim todos, né, assim, muito tristes, porque eles eram bem pobres mesmo. Né? Mas Mahaprabhu sorriu e disse, olha, pobre para mim é quem não canta 100 mil nomes. Né? 100 mil nomes. Isso para mim é um pobre. Então você tem que ser um milionário para eu comer na sua casa. Então foi a instrução que Mahaprabhu deu, 64 voltas. Agora, você fala assim, não, mas isso foi só uma indicação, né? Ele, por exemplo, Mahaprabhu mesmo ele comeu na casa, né? De outras pessoas que não cantavam 64 voltas. Não, pode ser. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele faz o seu... Ele tem um Anubhasya, um comentário do Chaitanya Bhagavata, que ele como dá uma visão assim muito profunda, né, desse número mágico que são 64 voltas, de cantar 64 voltas, ou seja, ele escreveu isso várias vezes, né, como uma instrução mesmo, assim, que todo mundo deveria cantar. Claro, ele dizia que você deveria equilibrar o seu serviço com o canto a 64 voltas, né? E com certeza ele era muito flexível também, né? Ou seja, em alguns momentos ele flexibilizou isso devido ao serviço que os devotos tinham, né? Mas Sri Maharaj disse que os grihastas era obrigatório, porque, claro, o grihasta ele não está no templo, né? O templo está fazendo muito serviço, talvez você não consiga, enfim. É uma instrução assim que a gente pensa que é chástrica, citando o Chaitanya Bhagavata, a gente pode pensar assim, mas mais é por quê? Porque provavelmente a ênfase que ele dá nisso, no comentário. Porque, de certa maneira, os comentários eles são mais importantes do que o próprio texto em si. Por exemplo, quando você lê o comentário do Bhagavata, Srila Vishwanath Thakur, você pode entender que isso é mais importante do que o próprio texto do Bhagavata em si mesmo. O Bhagavata é o Grantha-raja. O que é Grantha-raja, gente? Grantha-raja, o que significa isso? O rei das grandes. O rei das escrituras, Grantha-raja. Então, assim, se você pega. Se tem um rei, se existe um rei aí entre as escrituras, é o Bhagavata. O Bhagavata. Porque ele foi. Imagina, do Bhagavata, você vê, o Bhagavata ele é o nosso comentário natural, né, do Vedanta Sutra, né? A gente entende isso, o Bhagavata, por isso mesmo nós não tínhamos um comentário, um Bhāsya do Vedanta Sutra, né?
Aí, claro, a gente entende que quem fez esse comentário, quem fez um comentário, o nosso comentarista do Vedanta Sutra é Baladeva Bhushan, Baladeva Bhushan, lá em Jaipur, ele foi lá, né? Ele é discípulo de quem, gente? De Vishwanath Chakravarti. Então, Baladeva Bhushan, discípulo de Vishwanath Chakravarti. Então, em Jaipur, lá, quando estavam lá, né? O rei era um Vaishnava, né? De Jaipur. E ele Gaudiya Vaishnava, e ele ficou triste porque ali todo mundo, sei lá, tinha alguns brahmanas, o pessoal da Sri Sampradaya aparece, não me lembro muito bem, mas eles estavam assim falando, mas onde está o comentário do Vedanta Sutra de vocês? E aí Baladeva Bhushan, ou seja, o rei mandou chamar Vishwanath Chakravarti em Vrindavana, porque ele era, imagina, você vê que tem muitos e muitos e muitos comentaristas do Srimad Bhagavatam, muitos comentaristas do Srimad Bhagavatam, e eles sempre vão citar Vishwanath Chakravarti, sempre, sempre. Né? Citar os Sandarbhas de Diva Goswami, né? Ou seja, os comentários de Sanatana Goswami. Por quê? De Rupa Goswami. Porque os comentários são muito importantes, que eu estou falando. Os textos estão ali, claro, é o texto, mas Srimad Bhagavatam é o texto, é Krishna mesmo, a gente entende isso. Mas os devotos que comentam o Srimad Bhagavatam, ou seja, esses comentários, né, emblemáticos do Srimad Bhagavatam são assim como tem mais importância do que o próprio texto. Por quê? Porque sem eles você não consegue entender o significado do Bhagavata, você não consegue entender o significado das escrituras. Né? Então por isso a gente entende é, que Prabhupada ele está trazendo isso para a gente assim, de uma maneira muito, muito incrível. Por exemplo, Baladeva da Bhushan, só para terminar um pouquinho, cortando a história, ele foi lá, né, ou seja, quando o Vishwanath Chakravarti ia, né, chamaram ele para ir lá defender os Gaudiyas Vaishnavas, ele não foi, porque ele estava muito doente, ele estava muito velhinho, mas Baladeva da Bhushan que foi, então ele foi lá e ele fez esse comentário, o Govinda Bhasya, né, ele fez esse comentário e foi uma coisa muito incrível, um texto muito incrível. Entretanto, quando a gente pensa o quê? Que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele que realmente estabelece a nossa conexão, né? Ou seja, com Bhaktivinoda Thakur, porque ele escreveu mais, eu imagino que Bhaktivinoda escreveu mais de 100 livros e Prabhupada Bhaktisiddhanta publicou todos, parece, todos. Se eu não estou enganado, ele publicou todos os livros de Bhaktivinoda Thakur, né? E isso significa essa ênfase que ele deu, né? Ou seja, ele não deu concessões. Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era assim, como muito, nenhuma concessão. Ele era assim, era ou seja, a força espiritual que ele nos traz você tem que fazer ou morrer, ou seja, isso para sua vida, não existe outra perspectiva. Isso é para Prabhupada, né? Ele não está como, né, te dando muitas concessões. Assim, claro, ele até ele fez algumas estratégias assim para pregação, enfim, mas para as pessoas que estavam praticando mesmo, para aqueles que queriam seguir isso de uma maneira séria, para o Ocidente não está dando concessão não. Ele falou, tem que ser assim, você tem que realmente ser muito, muito, muito forte na sua espiritualidade, né? Por quê? Porque ele sabia, ou seja, o Prabhupada Ocidente ele estava como entregando que isso não é fácil. Ou seja, Davi ri eshagunamai mamamaya duratyaya manyavandia prapadante manyatam tarantite. Então Krishna fala, essa minha energia ilusória é muito difícil de você superá-la, é impossível você realmente derrotar a minha Maya, mas se você se rende a mim, isso se torna fácil. Então, você precisa se render a Krishna. E para se render a Krishna, você não pode fazer nenhuma concessão. Você tem que realmente ir com muita força. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele mostrou essa força, né?
Ou seja, que a pureza ela nos capacita, a pureza é a força, né? Acho que foi até São Marais Prabhupada que dizia isso, né, que a pureza é a força. E é verdade, se você é puro, ou seja, se você canta o santo nome com pureza, você vai ter muita força espiritual, né? E realmente esses preceitos devocionais, né, eles acabam é, se ampliando, né, nessa compaixão que nós vamos desenvolver pelas outras entidades vivas. Então, se a gente quiser pregar, a gente precisa ter um sentimento de compaixão que vem da nossa pureza, né? Você não pode pregar simplesmente para ter, sei lá, para aumentar seguidores, você ter que construir e você fazer uma missão que está bombando muita gente. Não, não é isso, não é essa a ideia. Que a deidade é gigante, que os templos são maravilhosos. Não, você tem que pregar com pureza. A sua pureza ela se transforma, ou seja, ela incentiva uma compaixão e por essa compaixão você vai realmente atrair as pessoas para um auxílio verdadeiro e genuíno. Então, como podemos imaginar as lidas de Krishna? Tendo em vista que a nossa mente é mundana, na verdade, os nossos condicionamentos estão aí. Então é verdade, e você não pode imaginar. Como podemos? Não, você não pode imaginar. Você não pode, porque é uma coisa transcendental. É uma coisa que está além da sua imaginação. Você pode realmente receber instruções a respeito, né? Você pode entender que no Nama, a Lila está dentro do Nama. Quando a gente fala, né, Nama é Guna Rupa Lila, então você entende que a Lila é como a última coisa, em certo sentido. É mais ou menos essa sequência. Então primeiro você se apega muito ao Nama, você se apega muito a cantar o santo nome. E você desenvolve uma atração pela Lila depois. Então primeiro está o Nama Sankirtana. É você cantar o santo nome. Depois está o Smarana, Lila Smarana, você meditar nas lilas, né? Porque realmente não tem como a gente ficar. Claro, a gente pode ler um pouquinho, você lê o Gopala Champu, né? Aí tem algumas lilas de Krishna. Você lê Ushva Lila Mani, tem também algumas lilas. Bom, o próprio Krishna Book, o Bhagavata, né? Tem alguma coisa, tem. Mas, na realidade, isso vai ter que ser descoberto com a sua própria força espiritual. Porque você precisa de uma força espiritual para entender ou seja, para você que essas lilas possam se manifestar, né? Então é uma coisa mais de você se enfocar no canto do Santo Nome. Quando você canta o Santo Nome, aos poucos, essas lidas, aos poucos, né? Claro, aí como eu falei, essa ordem, né? Você canta o Santo Nome, você canta, você canta, você canta, você canta, aos poucos, Rupa, a forma de Krishna, a forma de Irada, das Shaktis, elas vão se manifestar, né, para você. E depois, Guna, o sentimento, ou seja, esse sentimento de que Krishna tem pelos devotos, isso também vai abarcar você também, você vai conseguir perceber isso. E as lilas vão se manifestar na sua prática espiritual. Então não é uma questão assim de você simplesmente já pular pro lila, não. Agora, claro, você, como eu falei, você pode escutar passatempos, isso não é proibido. Não é proibido, não. Mas no sentido que você precisa ter um certo cuidado com isso, um certo cuidado, né, de não querer atropelar a coisa. Então, as lilas são importantes, sim, são importantes você meditar nisso, mas com os sentidos mundanos não tem jeito. Então, você precisa se purificar. Você precisa purificar. Por isso que, por exemplo, quando Cristo ele não vai aceitar as nossas orações. Por quê? Por que ele não aceita as nossas orações? Porque a gente não está ainda purificado, então a gente ora para o guru, né? A gente viu até esse passatempo, né, de é, Radharaman, que era um brahmachari bem novinho, assim. Ele era bem um brahmachari novinho, ele foi pregar em Dhaka.
Então, quando vai pegar o navio para chegar em Daca, ele acaba, quando ele foi um dos primeiros a entrar no navio, ele entra e senta na janela, sentou na janela. E aí as pessoas foram chegando, então as pessoas mais idosas viram ele, falaram, ei, sai daí, cara, sai daí, deixa a janela para as pessoas mais idosas. Aí eles tiraram ele, né? E ele saiu e começaram a falar, olha só, agora você vê. Aí eles começaram a falar, olha, tá vendo que absurdo esses meninos, esses jovens. Agora tem um monge, um brahmacharya. Era um cara todo vestido lá de açafrão, não sei. Ele falou, tá vendo? Ele tá lá vestido. Você é um brahmacharya, coisa absurda. Começaram a criticar muito ele, assim, né? Enfim, aí o navio começou a andar assim, e de repente, uma tempestade, uma coisa assim que absurda, e o capitão lá manda um recado lá no alto-falante, fala, olha, perdemos o controle do barco, não tem mais controle nenhum do barco, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, a única esperança pra gente é Deus. Então vocês orem aí, orem com todo o fervor pra gente escapar dessa. Aí eles ficaram assim. E tava lá, e Radharaman tava cantando japa lá, cantando o Santo Nome. Então os senhores começaram a olhar assim e falar assim, vamos orar. E aí eles falaram assim, nossa, nunca que Deus vai escutar as nossas preces, a gente não tem nenhum sada, né? A gente não falou, né? Entre eles, assim. A gente não tem nenhum sada, a gente não pratica, como é que Deus vai escutar as nossas preces? Aí olharam para Radharaman e falaram, ele. E ele pratica, pede para ele orar. Aí foram lá, pedir para ele orar, ei, ora pra gente, ora pra gente. Aí o que ele falou? Ele falou, olha, Krishna não vai. Ele falou, meu Gurudeva falou, Prabhupada Siddhanta, que Krishna não aceita os pedidos de quem não é rendido. Como eu não sou rendido, ele não vai aceitar. Mas ele falou também que a gente pode cantar o Santo Nome. Então vamos cantar o Santo Nome junto, que vamos fazer. Aí ele fez um Maha Kirtan lá, eles começaram a cantar, e o barco foi salvo, não aconteceu nada, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, me lembrei dessa história aqui, mas é que nós oramos, nós nos conectamos mais com o Guru agora, com o Guru. E o que o Guru vai te dizer? Para você praticar, esse é o ponto, né? Também Om Spasila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando começavam a fazer perguntas para ele, assim, muito, né? Assim, muito racicas, assim, essas perguntas, ele falava, não. Ele falou, Baba, você quando canta japa, está cantando japa, você está chorando de separação por Radha? Se você chora, assim, porque a gente pensa o quê? Que Radha significa a separação. Radha é separação. Quando a gente pensa em Radha, a gente pensa em separação. Porque o que mais marca ela é essa separação. Isso é Radha. E Krishna sem Radha é meio assim, sem graça. Assim, não é nada bonitinho Krishna sem Radha. Por isso ele tem que estar perto de Radha. Então a gente está como querendo isso, desenvolver isso, esse sentimento. E claro, os lilas, quando esses lilas acontecem entre Radha e Krishna, enfim, é uma coisa assim, muito, muito, muito elevada para a gente. A gente não consegue realmente entender isso, assim, a gente não consegue compreender com a nossa razão, com a nossa inteligência. Por isso a gente está sempre orando para o Guru Varga, para que eles possam nos dar essa compreensão. Mas a gente precisa praticar também. Sem a prática a gente não vai entender nada, né? Então, quando a gente pensa, né, em... Está aumentando aqui. Aumentando a comida. Quando a gente pensa em lilas, né, a gente entende o quê? Que porque você pergunta, como os lilas vão se manifestar, já que a gente está tão impuro? Realmente, enquanto a gente tiver tanta impureza assim, os lilas não vão manifestar. Eles não vão se manifestar. Então a gente precisa ter mais. É claro, você pode escutar um passatempo, ler lá, escutou, legal, você fica, incrível, incrível. Mas a sua mente, a sua consciência está muito poluída, essa é a ideia. Então você precisa se purificar, se purificar, se purificar. E na medida que você se purifica com o canto do Santo Nome, eles vão se manifestar. Então vai chegar um dia que você está cantando, de repente, pum,
os lilas eles aparecem, porque imagina, e isso é uma coisa muito. Uma vez eu vi tem um cineasta, assim, ele perguntou, né, para Gurudev, no espaço do Bhakti Vibhuti Bodhanga Shmaya, ele falou assim: ó, se eu não conheço Radha, nunca, não tenho nenhum. Como eu vou meditar em Radha, né? Que você está falando tanto de meditar em Radha, né? E ele falou assim: não, ele falou assim, o Gurudev falou: em algum momento o seu coração vai ser manifestado em seu coração, Radha. Mas até lá, será que a gente não medita em nada? E aí? Só, claro, o Santo Nome que é o poderoso, que tem o poder de te revelar isso, mas você pode sim escutar os lilas, ter uma imagem na sua mente, mais ou menos, né? Claro, não é o real mesmo, não é, porque realmente isso não foi manifestado ainda, né? Mas em algum momento isso vai ser, mas isso não quer dizer que isso não quer dizer que você precise é, de, é, de ficar muito preocupado com isso. A gente fica mais preocupado o quê? Com o canto do Santo Nome, com o nosso sadhana. Então é o sadhana que vai te ajudar. Então o Gurudev ele falava assim, você está chorando, você chora, né, quando de separação por Radha, você tem esse sentimento de separação de Radha? As pessoas falam, não, não tem. Ele fala, então, Baba, então, tudo bem, vamos cantar o Santo Nome, vamos praticar sadhana. Essa é a instrução dos nossos acharyas. Então, eles dão muito mais importância ao Kirtana, que você precisa cantar, você precisa cantar. E Prabhupada Siddhanta ele falou assim, do Kirtana, você vai chegar no Smarana. Isso e ao Lila Smarana. Do Kirtana, o Kirtana te leva ao Lila Smarana. Você vai chegar nisso. Mas se você sentar, simplesmente tentar ficar meditando fazer Lila Smarana, isso vai ser um fracasso, né? Então, o Prabhupada Siddhanta ele era bem enfático. Inclusive, por exemplo, Prabhupada Siddhanta, 80% do que ele falou era o que não era Lila Smarana, uma coisa assim. Ou seja, ele falando assim, o defeito do sarradismo, ou seja, desse imitacionismo, assim, ele falava esse livro, né? É um poema, na verdade, Vaishnava que quem é um Vaishnava, né? Quem é um Vaishnava? Isso foi escrito ali com o Prabhupada Siddhanta no seu bhajana, mas ele tinha, sei lá, cantando 192 votos de japa, não sei quantos anos, 9 anos, 8 anos, ele escreveu esse poema, assim. Quem é um Vaishnava, né? Ele está mostrando quem é um Vaishnava. Então a gente precisa entender quem é um Vaishnava. E ele tava mostrando que realmente o que não é. Ele dá mais ênfase no que não é do que no que é mesmo, em relação ao Smarana, ao Lila. Então a gente precisa se refugiar no canto do Santo Nome. E aos poucos essas contaminações elas vão desaparecer e a gente vai conseguir meditar no Lila de uma maneira apropriada em algum momento, né? Tá, então será que é normal aí ter tristeza em relação ao mundo, né? Se sentir vazio e sentir que a vida não tem nenhum sentido? Hum? Porque realmente nós não estamos conectados com Krishna. Eu acho que esse sentimento, um sentimento real, é um sentimento genuíno, eu acho, né? Esse sentimento de você sentir um certo vazio, uma certa tristeza quando você olha o mundo, né? Isso é um pensamento até um pouco guiana. Que, por exemplo, você vê as pessoas que estão lá, né, desfrutando, assim, que estão felizes no mundo, assim, você olha assim, a pessoas felizes no mundo, né? Então você olha assim e você pensa, poxa, essa felicidade é muito banal, isso é muito passageiro, porque isso vai acabar rapidinho. Essa felicidade não é uma felicidade duradoura. E e a gente vê, né, esse verso que fala Nirvinasya Viraktasya Purusha Shokta Vedinaha Manastyajati Douratma Chitintasya Nuchintaya. É um verso chamado Bhagavata que realmente é como se você desse um passo para trás, né? Ou seja, em relação ao mundo. Você olha o mundo e você fala, caramba. Você analisa o mundo e você diz, isso não é para mim, esse mundo, né? Sei lá, é igual essa velha história lá de Siddhartha Gautama, sei lá. Que quando ele vê, né, uma pessoa indo para o crematório, ele já
ele já desanima do mundo material. Ele era um príncipe, cercado assim de muitas regalias e não queriam mostrar nada feio para ele, assim, estava tudo cercado assim só de coisas bonitas e eles não estavam protegendo ele porque tinha uma certa profecia que falava, você foi um astrólogo, né, viu a carta astral dele e falou, olha, ele vai ser ou ele vai ser um grande rei ou ele vai ser um grande renunciante, uma coisa assim. E ele acabou indo para o lado da renúncia, quando ele viu realmente uma pessoa indo para o crematório. Quando a gente analisa, por exemplo, na nossa cultura ocidental, né, você não pensa muito, você não pensa muito na morte, é uma coisa assim, né? Por exemplo, a morte é meio escondida, né? Assim, de certo, tem um enterro lá, né? Aí, por exemplo, quem está lá no caixão vai até de terno, né? Uma coisa assim. Bota terno nele, arruma ele direitinho. Parece que ele vai pra festa. Já tá mais pra enterrar do que pra... Então você pensa, nossa. E é assim, ó, o caixão é uma coisa assim meio, né? Você vê na Índia é um pouquinho diferente. Na Índia tem o crematório, né? O crematório é uma coisa mais aberta, né? Quem já viu isso, né? E dizem que eles levam, né? As pessoas vão lá, ou seja, para olhar, a família toda vai para olhar, né? É uma coisa assim. Então, quando vai queimar um corpo, né? Vai a família toda, assim. Claro, isso é uma cultura diferente, né? Eu entendo. Mas é no sentido. É cultural, sim, é cultural. Mas pelo menos existe essa cultura de a morte está aí. Ela tá a todo momento, né? Então, eu acho assim, eu acho que entender que você é mortal, isso é divino, né? Você tem esse entendimento. Eu sou mortal, por isso isso é divino. Então, por exemplo, se você tem esse sentimento assim de insatisfação com o mundo material, dessa tristeza, eu acho que isso é natural, é bom, isso é um bom sentimento, eu acho. Você realmente já está desanimado com o mundo material. Então, se você está desanimado com o mundo material, vamos pro plano espiritual, vamos praticar. A única coisa que você precisa é cantar o Santo Nome, é a única coisa, não precisa mais nada. Assim, claro, precisa de mais algumas coisas, mas você tem que cantar o Santo Nome como uma prioridade na sua vida. Porque é a única coisa que realmente vai restar. Vai restar. Ou seja, quando você estiver lá, qualquer coisa que aconteça, você pode cantar o Santo Nome. Você pode falar. O Gayatri vai chegar um momento, talvez você não consiga mais cantar Gayatri, sei lá, você tá. Não sei como. Ah, o desfecho a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. Mas o Santo Nome a gente sabe que a gente pode cantar ele sempre, mesmo que você estiver doente, na cama, sei lá. Você pode cantar o Santo Nome. É algo que. Imagina que você está lá no avião, deu pane no avião, sei lá, parece que o avião vai cair, canta o Santo Nome. É boa. Fazer o quê, né? É isso, ou seja, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você pode cantar o Santo Nome. Então, o Santo Nome, como pra gente, é o nosso alívio, a nossa esperança mesmo, né? Porque não ter esperança no mundo material é muito bom, é muito bom. Não que a gente vai ficar pessimista, por quê? Porque o mundo material também é a maneira de você sair daqui. Ou seja, imagina, você está no mundo material para quê? Para sair do mundo material. Você está dentro do mundo material, né? Mas só que você entende uma perspectiva. É igual alguém que entra no colégio, entrou na escola para sair da escola. Você entra na universidade para sair da universidade. Claro, tem uns caras que querem ficar na universidade. Tá? Eu já conheci já as pessoas que querem ficar na universidade, porque é muito bom, né? Como de graça, tem um local lá para ficar, bom, coisas assim. Mas, assim, mas na geral é isso, você precisa sair disso, né? Então, analisar que isso é uma coisa ruim é bom. Acho que esse sentimento é muito bom, que realmente você está num local inauspicioso, assim, claro, imagina, Mritloka é o planeta da morte, assim, o nosso planeta é conhecido como o planeta da morte, né? Então vai ter morte, a todo momento tem morte, a todo momento tem morte, né? Você não pode escapar disso, né? Por isso que se diz, né? Surasya Dara Nishita, Surasya Dara Nishita
Duratiaya, Durgam Patas, Tat Kavayu Vadante. Ou seja, até o caminho espiritual, ele é perigoso, ele é afiado, como fio de uma navalha. Bhajakara Sadakara Murti Jole. Ou seja, qual é o seu sadhana para te preparar para a morte? Você está se preparando para a morte. Janjam Vapish Maranam Bhavanti Ajantiyante Kalevaram Tantaivati Contessa Tat Bhavataha. Ou seja, o que Krishna está explicando é no momento da morte. Ele fala, no momento da morte, o que você vai. O que vai acontecer no momento da morte? Imagina. É isso que a gente precisa entender. Qual é a sua consciência do momento da morte? Como você vai precisar, você vai precisar de resgatar a sua consciência, ou seja, tudo aquilo que você praticou no momento, nesse momento que você tem a oportunidade de prática. Então, realmente é algo que a gente não tem como escapar disso. E analisar o mundo material como algo que realmente está dando errado, ter um desânimo do mundo material, eu acho bom. Mas isso que esse desânimo não se torne aí um pessimismo, né, uma inação, uma coisa que você não vai fazer nada, porque vai dar errado mesmo, coisas assim. Não é isso. É você realmente entender que tem uma oportunidade. O Canto Santo Nome é uma oportunidade. A prática do Bhakti. O Bhakti é uma oportunidade que você tem de fazer a sua vida perfeita. Então a gente não pode desperdiçar isso. Né? Se a gente desperdiça isso, esse é o grande problema. Então, ter uma análise assim, meio negativa do mundo material, eu acho válido. Acho que é uma análise mais realista. Os Vedas são mais realistas em relação a isso. Ou seja, que o mundo material realmente é um problema sério. Então a gente acho que está certo ter essa visão assim meio fatalista, realista do mundo. Porque realmente aqui tudo vai dar errado, ou seja, tudo acaba em morte. A gente fala isso e realmente é isso mesmo, é isso mesmo. E manter esse sentimento, eu acho que é um bom sentimento, desde que ele te leve a uma prática espiritual. Porque aí você fala, não, vai morrer. Não, peraí, vamos praticar. Vai morrer, vamos morrer, todo mundo vai morrer. Então, quanto mais eu praticar, vai ser melhor. Já que tudo vai morrer, tudo vai ser uma miséria. A gente entende isso. Vamos praticar então, essa é a ideia. Bom, o significado do amor. O amor, eu acho que o amor se diz que o amor ele nasce do ventre do sacrifício. Essa é como uma frase muito famosa. E é verdade, ou seja, sem sacrifício você não vai ter amor. O amor não é uma coisa que você, sei lá, que vai ser só divertimento, só prazer. Não, isso aí eu acho que isso é luxúria, uma certa luxúria, é um certo desfrute, né? Você aproveitar a vida, sei lá, desfrutar das coisas, mas na realidade isso não é amor. O amor está relacionado a um compromisso, o amor que está relacionado a você realmente se entregar 24 horas por dia, as 24 horas por dia para Krishna. Isso é amor, você pensar em Krishna. Imagina o que Krishna fala, Mamana, Mamana, Mamana. Ele fala duas vezes isso no Bhagavad Gita, Mamana, Mamana. Pense em mim. Krishna está falando, você tem que pensar em mim. Agora, claro, como você vai pensar em Krishna se você não conhece Krishna? Se você está muito longe de Krishna? Como você vai pensar em Krishna? Então você vai pensar em Krishna através de uma prática. Ou seja, então se você se você quer pensar em Krishna, canta o nome dele. Porque de tanto cantar o nome dele, uma hora você vai pensar nele. Então o amor é isso. O amor é quando a nossa mente está em Krishna o tempo todo. Porque aonde tiver a sua mente, aí vai estar o seu amor. Né? Não é assim? Por exemplo, se você tem uma namorada, você quer. Você está pensando nela, que hora eu vou encontrá-la aqui. É como, por exemplo, você fazer toda a sua vida, girar a sua vida em torno disso, do objeto do seu amor.
Então, por isso, o teísmo pleno. A gente acredita no teísmo pleno. Tanamarupa charitadi sukritanani smriti kramena rasani manasi nyoji tistam brajet tata nurag jananugami kalanai aquilo upadesha shara. Imagina, a essência de todas as escrituras está dizendo que você precisa cantar o santo nome, você precisa meditar nos passatempos, na forma, nas qualidades de Krishna. Então isso é o amor, quando você não tira a mente disso. Se você não tira a mente disso, isso é o amor. Imagina. Então você está como muito, muito empenhado em satisfazer o objeto do seu amor. Isso é amor. Agora, por exemplo, quando você pensa em você, isso não é amor, isso é desfrute. Você pensa, quanto eu vou ganhar, né, o quanto eu vou perder, o quanto eu posso desfrutar disso. Isso já não é amor. Isso é desfrute. Isso é egoísmo, e isso gera reação. Então, amor é quando você se entrega. E você se entrega e você não espera nada para si. Pode ser que você não vai ter nada, é uma coisa assim. Mas então o amor é mais uma loucura. Por exemplo, quando você o Bhakti é amor, Bhakti é amor. E o Bhakti é uma loucura. É quando você faz uma loucura. Quando você pratica uma loucura, você está praticando o amor. Porque você não está lá só... Por exemplo, se você está seguindo, sei lá, o Varnashma, você está seguindo o caminho do karma, então existem muitas regras, você faz yagnas, sacrifícios, você tem tantas coisas envolvidas nisso, né? Você tem que pensar em recitar os mantras, em seguir as escrituras, o Dharma Chakra, você está muito ocupado nisso, né? Quando você pratica o Guiana, você pensa, não quero nada, não quero fazer nada, não quero me envolver com nada, para não sofrer. Tipo assim, eu não quero sofrer. O Guiana tem esse sentimento, não quero sofrer. Então, porque eu não quero sofrer, eu não vou fazer ninguém sofrer. Então, não quer matar nenhuma formiguinha. É uma coisa assim. E já no Bhakti, não. No Bhakti, o Bhakti propõe que é uma loucura. Uma loucura. Claro, que o início tem uma certa... o Vaidhi Bhakti, ele tem uma certa... tem regulações, você segue regulações, regras e regulações no início, claro, você está seguindo isso. E aí existe mas não existe um cálculo nisso. Ou seja, você está seguindo isso com o quê? Com um sentimento que algum dia você vai ficar louco por Krishna. E no amor não existe razões. Ou seja, essa é como uma afirmação assim, muito expressiva do que é o amor, né? Então não tem razões pelo amor. Você faz isso e você perde a razão. Perde a razão. Por isso que se diz, né? O amor é cego. É cego. Se você fala, não, mas é cego, você não quer saber. Se o seu objeto do seu amor, se ele tem alguma qualificação, não. Você ama por amar. Então você se sacrifica porque você se sacrifica. Você não está esperando nada em troca. Você não quer saber de nada. Isso é o amor. O amor não tem cálculo. Você não calcula. Então, nesse ponto, a gente entende que o amor ele vai nos deixar loucos mesmo. Ou seja, nós vamos ser criticados, né? Como as golpes, elas eram criticadas, né? Criticadas. Porque era uma situação assim de amor extremo por Krishna, onde elas não conseguiam, né? Não conseguiam ficar sem Krishna. Ou seja, a gente vê, por exemplo, quando nesse passatempo, né? De Mana, né? De Irada, né? É um passatempo muito famoso que Irada marca o encontro com Krishna, né? Mas só que Krishna não vem. Ele atrasa de propósito. Ele não chega, não vai. E Irada fica muito frustrada, muito triste, muito triste. Mas que Irada, ela senta e ela começa a chorar e ela fala e diante de Lalita e Vishaka, ela faz uma promessa. Fala assim, eu nunca mais vou falar com Krishna, nunca mais vou olhar Krishna, nunca mais vou tocar em Krishna.
Eu prometo isso. Então ela bota um pano assim na cabeça, assim, e fica lá assim, assim com um pano na cabeça. Aí Krishna chega atrasado. Aí Krishna chega lá e ficou esse clima, né? Você imagina que Radha tá sofrendo. Aí Krishna chega assim, começa a dançar perto de Radha, assim, caminhar perto de Radha e começa a falar bem de Chandravali, que é a rival, né? Tô falando que Chandravali, nossa, ela beija incrivelmente, ela me abraçou, porque ela é linda, maravilhosa, blá blá blá. E vai falando assim, de repente tirada, ela fica nervosa, ela se levanta, se agarra a Krishna, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu fiz uma promessa, eu não vou falar com você, eu não vou tocar em você, eu não quero ver você. Assim, e aí pô, já estava fazendo tudo, né? Já estava falando com Cristo, já estava tocando em Cristo, né? Já estava vendo Cristo. Aí Lalita e Vishaka falam, segura Radha, assim. Ela está com muita, ela se desespera. Então aí Radha e Krishna, aí Lalita e Vishaka vai lá, pegam Radha e falam, Radha, olha, você já tocou em Krishna. Você já viu Krishna, já tocou em Krishna, você já falou com Krishna. Então, esse voto já não vale mais. Acalma. Aí coloca Radha perto de Krishna, aí fica Radha e Krishna juntos aí. Ou seja, e todo mundo fica feliz. A Lalita fica feliz, Vishaka fica feliz, as Gopis ficam felizes, né? Porque na realidade é essa loucura. Radha é louca. Ela é louca de amor. Ou seja, ela é muito doida, assim, porque ela não realmente ela não mede nenhum esforço, assim, para satisfazer Krishna. Então eu acho que o amor é isso. O amor é essa loucura, ou seja, é uma coisa que você não controla, que você faz sem nenhuma razão, sem nenhum, não está conectado com nenhum sentimento de regulação, de regra. É uma coisa assim que você vai. É como, por exemplo, quando você desenvolve amor pela deidade. Ou seja, quando você entra num bava pela deidade, você fala, come aí, meu amigo, come aí. E não reclama não, e a deidade começa a falar com você. Pera aí, é uma coisa doida. Ou seja, por quê? Porque no arte você tem essa regulação, tal, tenho que acordar a deidade, tenho que... Às vezes você vai acordar a deidade fugiu. E aí? É porque já tem um amor, assim, a deidade, ela saiu, coisas assim que a gente vê esses passatempos assim que acontecem, né? Imagina que você tem que ficar, o pujar tem que ficar fechando o altar, né? Lá em Banca Bihar é assim, né? Tem que ficar fechando o altar, porque senão a deidade foge. Ou seja, coisas assim que a deidade pede coisas para o pujar. Isso já é um sentimento assim mais um sentimento amoroso, porque antes era vibe pura, era arte, né? Era uma coisa assim muito, né? Agora já se torna, imagina quando a deidade come o alimento mesmo, né? Desce lá e come. Então isso já perdeu o controle. Então o amor é quando você perde o controle, quando você não controla mais. Isso é o amor. Você pode cantar japa deitado na cama? Pode. Pode. Não é assim, quando você está doente, pode, não tem problema. Quando você está muito velhinho, imagina um espaço da Bhakti Pramod Tribhu Maharaj, de momentos que ele só estava na cama. Assim, né? Tinha mais de 100 anos, assim, não sei qual foi o momento, mas ele só estava na cama. E ele estava lá cantando a japa dele, assim, na cama o tempo todo. Né? Então, ou seja, a japa é uma deidade? Sim, é uma deidade, em termos assim, do que representa. Mas você está cantando o santo nome, então não tem regras e regulações. Mesmo na japa, a japa ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque é a nossa deidade de conexão com Krishna. Essa é a japa. Mas você vai cantar a japa, e aí você, claro, é bom você estar numa postura legal, e aí você tem todo esse sentimento com a japa, de você não, né? Mas a japa é uma coisa assim que é só para te ajudar a cantar o santo nome. Esse é o ponto. Então você pode cantar japa em qualquer momento, né? É diferente do gaito. O gaito não, vou cantar o gaito na cama, deitado lá do cobertor, não. Não, é diferente, porque Smarana isso é um outro processo, né? É um processo que você vai ter que cantar ele, vai ter que ficar voltado, né, em direção a uma posição do sol em determinado momento do dia. Você tem que ver essas coisas. Uma asana limpa. Mas a japa não tem nada disso, né? Claro, como eu falo, você tem uns cuidados. Você está cantando japa e você tem... Você não vai ficar comendo e cantando japa, né? Não é legal, né?
não é legal. Mas até a gente viu, bom, viu, né, a gente contaram, né, que às vezes Sri Maharaj ele cantava japa e comia pipoca, assim, né? Assim, mas é já como é outra, a pipoca não, o arroz inflado, né? Ele tava lá cantando japa e comia um arroz inflado, mas é como outro nível, né? Mas assim, numa maneira geral, você comeu, aí você lava a mão, lava a boca, vai pegar a japa, porque como você fala, é uma deidade. Nesse sentido é deidade. Você não vai entrar com a japa no banheiro, né? Não é verdade? Mas, por exemplo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou que eu li já, que ele disse o quê? Se você está num local que só está você e você corre o risco de deixar a japa fora, né? Você tem que ir no banheiro, você tem que entrar com a japa. Você não pode deixar a japa, vou deixar a japa lá, não tem ninguém para cuidar da sua japa. É melhor você entrar com a japa e ir no banheiro. Então, a gente via nesses melas que a gente ia lá no Peru, sei lá, o pessoal tinha uns preguinhos assim que o pessoal botava a japa, né, e entrava no banheiro. Eu nunca fiz isso, assim, nunca fiz isso. Eu fico com medo de alguém roubar minha japa, eu pensava assim, né? E acontecia muito. Então o pessoal dava, pum, o pessoal pegava japa, assim, o pessoal roubava japa mesmo, assim, eu pegava a japa, se a mais bonitinha, levava, né? Então, imagina, você não pode correr esse risco, né? A japa, ela é uma deidade? Sim, uma deidade. Para você é uma deidade, por isso que você coloca na cabeça antes de cantar, canta um mantra, Nikila Shuruti Mouro, Irapanamala, Vegetada, Pankajana, Teimukta Kuleta, Vasemanam, Preta, Stuarnam, Sham, Shrayami. Você está cantando esse mantra, você está, um mantra, um verso aí de Rupa Goswami que está glorificando o santo nome, aí você vai começar a cantar japa, né? E aconteceu alguma coisa. É que uma vez também eu vi, né? O Gopal. Esse é o servo de. Vamos passar o Bhakti Vibhuti Bodhanga chamar. Ele é o servo dele. E ele vem de uma família brahmínica, uma pessoa assim, muito especial. E você olha assim pra ele não dá nada, mas ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, enfim, tem muita realização também. E aí quando. Aí tava lá o devoto lá, acho que foi até acho que foi o Kavichandra, não tem dessa, acho que foi. Sei lá. Ele foi pegar o chinelo, assim, a gente estava num parico, uma coisa assim, um espaço da Bhakti Bibu Bodhanga chamado, ele entrou num templo, uma coisa, a gente entrou no templo, saiu, aí quando foi pegar o chinelo, ele pegou o chinelo, ele estava cantando japa, aí ele foi lá, pegou o chinelo com a mão esquerda e foi para botar para Gurudeva, assim, né? Foi fazer um serviço. Aí ele recebeu um maço do devoto, assim, falou, como é isso, cara? Você tá com a japa na mão quando você pega o chinelo. Eu falei, peraí, mas o chinelo é do Guru. Ele falou, não vamos misturar os tatos, né? Guru tato e nama tato, peraí, não pode misturar. Aí ele ficou assim. Eu vi essa instrução, achei muito legal, porque realmente é isso, ou seja, a japa, você está cantando japa, é uma deidade. Então, mas o chinelo é do Guru. Então, peraí, você larga a japa, pega o chinelo, na verdade. E esse é o ponto, né? Você tem que largar a japa e pegar o chinelo, né? Você pegar o chinelo e depois é isso, ou seja, no sentido que você fica. E aí ele falou também uma coisa assim, que eu até achei muito assim forte, mas ele falou assim: e depois que você pegou o chinelo, você pode. Ele tirou um, ele tinha um sprayzinho assim com água e falou: você descontamina a sua mão, porque é uma coisa, os tatos não se misturam. Ele explicou, eu achei legal essa explicação, né? Porque você está cantando a japa, né? Está cantando a japa. E você vai continuar cantando a japa. É como aquilo, né? Igual o cara que entra, ele andava com as sandálias do guru no pescoço, né? Com a sandália do guru no pescoço. E ele ia entrar no templo. Aí o Pujari falou: peraí, você não pode entrar aqui com essas sandálias, né, no pescoço. Ele falou: não, mas é do meu guru. O Pujari falou: é sagrada para você, para mim não. Para mim é um chinelo. É uma coisa assim, né? A gente entende o quê? Que a japa, ela é deidade? Sim, ela é deidade. Mas ela, ao mesmo tempo, ela não é deidade, entende? Ou seja, ela é deidade e não é deidade. Ou seja, é uma deidade que você pode realmente ter uma relação com ela diferente. Por exemplo, você não vai pegar a deidade e botar para dormir com você, sei lá, assim, do seu lado. Assim.
Uma coisa que não tem sentido, né? Ah, você pode até fazer isso, mas espera aí, isso já é outra coisa. Porque você vai botar a deidade para dormir numa caminha, vai cantar uns mantras para ela, né? Assim depois você canta outros mantras para despertar ela. É assim que assim que funciona com a deidade, né? Não é que você né, você bota a deidade para dormir lá, como se fosse. Claro, se você tivesse assim, um bava assim de, sei lá, uma coisa. Tudo bem, mas no geral não é isso. Porque é deidade. Agora a japa, você pode botar a japa no travesseiro para dormir com a japa. Isso pode, ou seja, não é uma coisa. E você pode cantar a japa, é o que eu falo, a japa na cama, não tem problema. Você tomou, por exemplo, você não tomou banho. Inclusive, inclusive né, a gente já viu no espaço da Bhakti, de Bibu do Bodhanga Chamará, que ele está no carro e ele come no carro, porque ele não pode perder tempo. Não é que ele vai parar para comer, né? Isso não existe com ele. Né? Você para o carro, vamos parar, vamos comer, agora. Não, não. Ele quer entrar no carro, chegar lá, o tempo dele é uma coisa muito valiosa. Então ele vai cantar, ele tá cantando japa, e aí você oferece a comida para ele come. E aí depois ele continua cantando japa, ele não lava nem a boca, assim. Ele continua cantando a japa, entende? Tá lá, porque o santo nome, com o santo nome você pode fazer isso, e a japa, ainda que seja uma deidade, nesse sentido para você, você pode fazer isso também. Ele continua cantando a japa, ele canta, nem lava a mão, se passa um paninho lá, esse paninho lá para limpar a mão, e vai cantar japa. Né? Mas se você pensa assim, mas se pudesse, claro, acho que aí iria lavar a boca, lavar a mão e continuar cantando a japa. Mas nesse momento é melhor você cantar a japa do que não cantar. Quando você está na cama, está deitado, precisa continuar cantando japa? Continua, não tem problema não. Entende? Assim, vai lá e na cama mesmo você vai cantar japa. Isso não tem nenhum problema. Sado que castigava as deidades, não tem? Sim, a gente viu, né? Goridas, a gente falou ontem, né, de Goridas, né? Goridas que é, ele saiu com um pau, né, para bater nas deidades, né? Gorinitai que fugiram, né, assim, para o festival lá, porque tem um festival e Goridas não queria, né? Não queria, ele não queria participar do festival. Eu sei, foi um passatempo lá com Chaitanya, Hridaya Chaitanya, que antes era Chaitanya só. Enfim, eles com pau ele saiu para bater na deidade, né? Vansidas Buji Maharaj também era assim, batia nas deidades, assim. A gente vê Jagannatha, se você for ver lá, né, e quem está lá perto, né, fala, quando eles vão colocar Jagannatha, eles vão fazer o Ratha Yatra, os pujaris vão lá e começam a bater em Jagannatha, assim, bater, né? Pega um pau e bate, assim, você olha, ai, ai. Quer dizer, eu nunca fui, mas me falaram. Eles estão batem em Jagannatha, assim, para Jagannatha sair, bate com pau mesmo, vai batendo. Então, assim, tem muitos casos assim de pujares que castigam a deidade, né? Como lá no passatempo lá, né? Uma cidade de Maharaj, né? Sumiu lá as panelas, o utensílio da deidade, bota a deidade para jejuar. Botou Goura e Nitai para jejuar. Os dois vão jejuar. Enquanto aparecer essas panelas aqui que foram roubadas, sei lá, o pote, vão jejuar. Então tem casos assim de vários sadhus assim, vários sadhakas, sei lá, que castigam suas deidades, né? Isso existe. Eu não sei até assim, não sei especificamente assim, sei lá, eu me lembro me lembrei de alguns casos, mas existe sim. Foi isso que eu falei. Ou seja, na verdade, o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, se você está sozinho, é melhor você entrar com a japa no banheiro que você deixar a japa fora. Então, alguém pode roubar. Então é melhor você vai e entra com a japa no banheiro, não tem problema nenhum. Não precisa cantar a japa no banheiro. Entendi. Só entra com ela. Só entra com ela. Bota num bolso e entra lá. Veja bem, né? A gente está falando cantando japa deitado, pode cantar se você está doente, né? Você não consegue ficar em pé. Você não consegue ficar sentado, aí você deita, né? Ela fala, vou cantar japa, aí você já deita lá pra cantar japa. Não, pera, ninguém está falando isso, né? Não é esse o ponto, né? É que você está doente, você não consegue levantar, tem que cantar japa. Você precisa ficar deitado para se recuperar, então você deita e canta japa, entende? Não tem problema. Agora, não é que você vai desenvolver essa mentalidade, vou deitar e vou ficar cantando japa. Não. É uma meditação, né? Ou seja, você, quanto mais concentrado, melhor. E deitado, você não vai ter tanta. Eu já experimentei, assim, algumas vezes fiquei doente, tinha que cantar japa e não conseguia ficar em pé, ficava, sei lá, deitado e
cantando japa. Mas é aquilo, né? É a japa lenta, difícil, desconcentrada, como você falou, né? São coisas assim que realmente não é o ideal. Então, se você deita porque você não pode mais ficar sentado. Você não tem como você ficar sentado. Então, você vai ficar deitado cantando japa, não tem problema nenhum, né? Agora, quando você canta japa, você tem que ter um sentimento assim, de que é realmente o mais importante. Por isso, a gente fala, a maior parte da sua japa, ou seja, sei lá, pelo menos, sei lá, a metade, não sei, bom, dependendo de qualquer coisa. Uma grande parte da sua japa é isso, você tenta cantar ela concentrada, assim, e concentrado significa coluna ereta, né, sentadinho, né, sem mexer em celular, sem mexer em nada. Essa é a ideia. Você canta assim. E aí depois a outra parte da japa, assim, você tem que fazer outras coisas, então você anda, e não tem problema você como cantar japa caminhando, não tem problema não. Se você consegue fazer isso, se você consegue se concentrar, né? Porque às vezes é difícil você cantar, caminhar e cantar japa, é uma coisa que é, por que isso? Porque a japa, é a japa, mas ela tá como você pode cantar como kirtana também. Ou seja, você vai o kirtana, você não vai cantar caminhando, né? Assim, né? Você pode cantar fazendo kirtana caminhando. A japa, quando você canta em voz alta, sei lá, você é kirtana também, então poderia cantar caminhando também. Não tem, é a mesma coisa se você analisar. Se você começa a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Ram 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 Hare, eu tô fazendo kirtan. Por quê? Outras pessoas estão ouvindo. Então não tem muita. Você poderia caminhar. Agora, claro, quando você canta o santo nome, só na mente. Né, tem algum. O Nityananda Parivar, por exemplo, o que eles falam? Não, perdão, o Gadadra Parivar. Eles vão falar o quê? Que você tem que cantar a japa sentado, assim, como o tempo todo sentado, na asana, mas você tem que meditar no Mahamanta Hare Krishna, assim, quando você canta. E você não pode pronunciar. Você, não pode pronunciar. Quando você canta japa, o som não pode sair. É como um gaita, que eles falam. E aí você tem que meditar no quê? Por exemplo, quando você canta, né? Hare, aí você tem que meditar nas letras em sânscrito, né, do Hare. Ali. Hare, Krishna, aí você medita, né, em cada letrinha assim, assim, é assim que eles cantam japa. Assim, agora, não é, o nosso Parivar não falou isso, ou seja, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, o Bhaktivinoda Thakur, eles não falam isso. Então a gente não precisa seguir, a gente não vai seguir isso, né? Você vê eles cantando, você vê, mesmo Haridas Thakur, né? Ele cantava japa, bom, alto, né? Assim, ele cantava pronunciando, assim, né? Que ele, a gente, quando a gente vê as notícias de Haridas Thakur que chegam, bom, é o quê? Que ele cantava 64 voltas, né? Manassa Seva, assim, aí é uma forma mais meditativa, 64 voltas, porque ele não cantava Gayatri, né? Haridas Thakur não cantava Gayatri. Ele cantava 64 voltas, assim como Gayatri, né? Como se fosse um Gayatri. E cantava 64 voltas com um sussurro, assim, para ele só. E 64 voltas ele cantava assim como Hare Krishna, Hare Krishna, assim, gritando, chamando, assim como assim é que a gente e ele é o nosso namacharya. Então, em nenhum momento assim, o Bhaktivinoda Thakur também não vai falar, não, você tem que meditar nessas letras, né, do Mahamantra em sânscrito. Nunca falou isso, né? E Bhaktivinoda Thakur nunca falou que você, claro, ele deu essa instrução, você tem que estar concentrada, que você entra no quarto, bota um pano na cabeça. Bem, essa é. Para quê? Para cantar concentrado. Então, o que o Bhaktivinoda queria é que todo mundo cantasse japa concentrado. Essa é a ideia. Então, quanto mais você se concentrar, melhor. Claro, deitado você não vai se concentrar tanto, né? A não ser que você seja, sei lá, um bicho preguiça. Não, mas, sabe, uma coisa assim que você deita, quer ficar deitado. Não, não é isso. Você vai ficar sentado, vai ficar, né, numa posição assim, né, de melhorar a sua qualidade na japa. Essa é a ideia, né? Entende? Não, claro, ou seja, tem essa coisa energética, né? Por isso, mas eu digo, isso pro Gayatri você pode pensar nisso, né? Porque, por exemplo, é bom você ter uma asana de lã, na verdade dizem que a lã ela absorve muita energia, né? Dizem. Então você senta e toda vez que você bota a sua lã, você vai, né? É uma coisa assim.
Mas você pode ter uma outra asana que não seja de lã também, não tem problema. Mas para cantar o Gayatri é sempre a mesma asana, né? Você não pega canta o Gayatri com depois você usa ela para comer, sei lá, uma coisa assim, ou para ver o celular. Não, não, a asana é uma coisa assim, é uma coisa mais energética mesmo, como você fala, né? E talvez sim, como esse Parivara, Nityananda Parivara tem isso, né? Ou seja, vai cantar 64 voltas sentado numa asana. Tudo bem. É o que eu falo, é a instrução deles, assim. Bhakti Thakur não falou isso, né? Ele não fala isso. Né? Ele fala que você tem que cantar perto de Tulasi, isso ele fala. Perto de Tulasi. Claro, né? Essa instrução, né? No quarto, com um pano na cabeça, tudo bem. Mas entendendo que aí que para Bhakti Thakur, para Prabhupada Bhaktisiddhanta, o santo nome é tão poderoso, né? Que excede, extrapola muito essa coisa do Smarana, do Gayatri. Né? Porque se você canta japa, né, só Smarana, aí até se entende, né, que você sentado numa lama. Mas se você está cantando em Kirtan, você está pronunciando o nome, né, você está fazendo um Kirtan com o canto do santo nome, né, rodando lá as bolinhas lá da japa, então já é como já deixa de ser Smarana, entende? Aí não tem essas considerações.